Jó 19, o verso 25. Né? O livro de Jó é um livro composto por 42 capítulos e é extremamente didático para nós, porque é um livro muito humano. É um livro extremamente humano, apesar de ter figuras diferentes aqui. Cita figuras que a gente não entende muito bem, o Behemoth, o Leviatã, né? Cita uma congregação de anjos, onde Deus estava ali, encontrou Satanás entrando ali. Mas, apesar de todos esses detalhes, o mais importante do livro de Jó é que ele fala de um homem comum, como todos nós, que enfrentou situações dificílimas, como nós enfrentamos todos os dias, e conseguiu, a partir disso, aprender lições valiosíssimas que nós iremos ver hoje. Eu irei ler com vocês um versículo, para depois introduzir um pouco mais sobre este homem chamado Jó. O texto diz assim, contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Como é poderosa essa afirmação de Jó, né? Vamos orar antes da exposição da palavra? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Agradecemos pela tua presença que nos encontrou e nos mantém, Senhor, diante dos desafios. Agradecemos em todas as coisas e te pedimos que, no nome de Jesus, o teu Espírito venha nos guiar na exposição dessa palavra, Pai, no nome de Jesus. Eu ouvi hoje de manhã uma conversa entre duas pessoas. Eu estava de canto, escutando ali junto, meio participando, mas não de forma tão ativa, e escutei duas pessoas conversando sobre o dilema. Você que está nas mídias sociais, aproveita, já manda o link dessa live para outros irmãos que não puderem estar nos cultos, mas você que é de outro estado, infelizmente nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina um período muito complicado de chuva, de enchente, em diversos lugares do nosso estado. E eu ouvi duas pessoas conversando sobre a situação aqui, né? Graças a Deus, ainda nós não enfrentamos uma situação mais extrema na cidade de Blumenau, mas infelizmente nós tivemos outras cidades mais acima que enfrentaram, Rio do Sul, Taió, todos nós sabemos da situação muito triste ao qual nossos irmãos estão enfrentando lá. E eu ouvi essas duas pessoas conversando sobre isso, né? Não, nós estamos orando e Deus parou a água toda lá, né, em Taió, Rio do Sul e tal, e não desceu para cá. Aí o outro virou e falou assim, não, mas como assim? O Deus daqui é mais forte que o Deus de lá? Que situação é essa? Então aqueles irmãos oram mais fraco do que a gente, por isso que não desceu. E esse engano, apesar de ser algo mais extremo, em porções menores, é presente na nossa vida diante das atribulações. É muito fácil nós falarmos que o nosso Redentor vive quando a gente está tranquilo, quando nós estamos bem. É muito fácil nós, no conforto da nossa casa, em uma situação normal, em uma vida tranquila, olhar e falar assim, nossa, Deus é bom, o meu Redentor vive. Mas é difícil, complicado, nós olharmos para os nossos problemas, não enxergar uma situação, uma resolução imediata, mas mesmo assim, bradar com todo o nosso coração que o meu Redentor vive. Isso é dificílimo, não é fácil. É muito simples olhar para uma pessoa que sofre e julgar. É muito simples nós traçarmos breves ou decisões, tomadas de decisões, opiniões precoces diante das adversidades e tentar ver Deus a partir da nossa ótica. Tentar ver o problema a partir da nossa ótica, tentar decifrar os acontecimentos, as atribulações, as dificuldades, a partir da nossa visão, das nossas preferências, dos nossos desejos, mas isso não necessariamente condiz com aquilo que Deus é, com os planos de Deus, com a vontade de Deus. E é justamente o dilema que nós vemos do capítulo 2 até o capítulo 39 do livro de Jó. Um homem em um dilema pessoal muito profundo. Existem duas características, dois tipos de problemas que nós enfrentamos na vida. O primeiro problema que nós enfrentamos na vida é o que aconteceu aqui com Jó. Problemas que nós não temos nenhum controle sobre eles. Problemas que vêm na nossa vida como uma enchente,
que a gente não tem como controlar, nós não temos como administrar o tempo, ninguém aqui tem superpoder para vir e parar a chuva, ou fazer a dança da chuva para ir para outro lugar. A gente não tem poder de controlar essas coisas, logo, nós somos afetados sem ter nenhuma culpa disso. Isso é importante você entender, porque o livro de Jó trata exatamente disso. E o outro tipo de problema são problemas que nós causamos. São problemas que, com as nossas mãos, nós construímos e nós somos obrigados a lidar diariamente com isso. Como é o caso do livro de Jonas. O problema de Jonas, aquela tempestade, aquele naufrágio, ele ir para o fundo do mar, na barriga de um peixe, tudo aquilo foi ocasionado a partir de uma decisão pessoal de Jonas de fugir da vontade de Deus. E ele colheu as consequências disso aí. Mas eu quero lidar necessariamente hoje sobre esses problemas comuns da vida. E que eles nos massacram. Que eles são difíceis. Jó enfrentou todos os níveis de problema que um ser humano poderia enfrentar. Uma breve contextualização do livro. Jó era um homem rico. Jó era um homem respeitado. Inclusive, no capítulo 13, ele chega e diz: não, antes as pessoas vinham atrás de mim, ele se queixando para os amigos, né? As pessoas vinham atrás de mim pedindo conselho. Antes de acontecer tudo o que aconteceu, as crianças vinham aos meus pés para escutar eu falar. Agora, nem mesmo um cachorro chega perto de mim. Ninguém mais me dá ouvido. Ele era um homem respeitado na sua cidade, respeitado naquele lugar que ele morava. Um homem com muitos filhos, com muitos bens, com muitas posses. Um homem que o próprio Deus, aqui não é a opinião da mulher de Jó, aqui não é a opinião de Satanás, não é a opinião dos anjos. O próprio Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, reafirma atributos de Jó, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, justo e que desviava do mal. Jó era um homem temente a Deus, ele inclusive fazia sacrifícios ao Senhor. Mas mesmo assim, veio sobre a vida de Jó problema, a adversidade. Jó perdeu tudo que ele tinha de bens. Jó perdeu seus filhos. Por último, depois disso, perdeu a sua saúde, perdeu o seu respeito. E aqui eu não estou falando, quando eu falo de perdas de Jó, não é necessariamente só de coisas materiais e supérfluas. Jó perdeu o respeito que ele tinha, a sua autoestima, a sua saúde. Ele não conseguia mais se ver, porque ele estava coberto de feridas. Esse homem ficou completamente destruído, devastado. A única coisa que lhe restou foi a vida. E Jó não tinha necessariamente uma culpa desse problema. A gente se sente melhor, entre aspas, quando nós enfrentamos problemas que nós causamos, né? Um negócio mal feito que você fez, daí você olha, você fica irritado, triste, mas parece que você meio que se conforma, porque foi eu que errei. O emprego que você perde porque você agiu de forma displicente, você não queria mais, daí, depois você até se incomoda, mas você, foi eu que causei. Agora, quando chega uma doença na sua casa, de forma inesperada, quando uma traição te encontra, quando um problema natural, como nós estamos vivendo aqui, uma enchente. Eu vi os vídeos e eu fiquei assim, muita empatia dos nossos irmãos, por exemplo, principalmente ali em Itaió, Rio do Oeste, né? Tinha água até no telhado, assim, né? Me coloquei no lugar daquela família e fiquei pensando, né? E ainda tem água, né? A maioria dos lugares não baixou a água ainda, já se vão para 3, 4 dias de água. Né, olhando assim, falando, gente, que situação difícil, né? Situação difícil. Aquelas pessoas não fizeram nada para aquilo acontecer. Só que a partir da vida de Jó, nós precisamos transpassar a ideia natural do problema. A partir do livro de Jó, nós precisamos superar uma ideia materialista da vida. Uma ideia imediata da vida, uma ideia superficial dos problemas que chegam até nós. Nós somos, pelo mundo, tentados a sempre achar um culpado. E aqui, no livro de Jó, nós temos os amigos de Jó que a todo momento buscam achar um culpado. E esse é um ponto que eu quero que você entenda. Tem coisas na vida que não existe culpado.
que o culpado é o pecado que nos acometeu. O culpado é a vida de pecado, o pecado original, ao qual nós compactuamos, nós compartilhamos, mas acontece. A vida é assim. A vida não é um mar de rosas, ela é difícil mesmo. Ela é difícil para todo mundo. Do Elon Musk, o bebê que nasceu agora, todos compartilham de problemas, seja uma cólica, ou seja os dilemas de um bilionário, mas todo mundo tem problema. Isso que nós precisamos trazer para os nossos corações, para não permitir que a murmuração, que a insatisfação venha assaltar o nosso coração. Sabe por quê? Porque diante dos problemas que aparecem na vida, e você vai tentar achar um culpado, como o mundo faz assim. E quando você não encontrar um culpado lógico, você vai culpar quem? A Deus. Você vai transferir a sua frustração, o seu sentimento de revolta, de indignação, por estar vivendo algo que você acha que não merece e que de fato às vezes não pode merecer, e vai procurar um culpado e às vezes vai direcionar para o lugar mais errado que você pode direcionar, que é Deus. Deus, ele não é a fonte dos nossos problemas, ele é a fonte das nossas soluções. Esse é o ensinamento mais precioso que nós encontramos no livro de Jó. Jó, diante de um desafio muito grande. Gente, se coloque como pai no lugar de Jó, perdendo todos os seus filhos de uma vez só. Se coloque como um empresário, como um funcionário, como um pai de família, um dono de terras, no lugar de Jó, onde você perde todos os seus bens numa tacada só. Se coloque como uma pessoa normal no lugar de Jó, onde você perde a sua saúde do dia para a noite. Mas mesmo assim, como homem, porque nós não vemos os sentimentos de Jó, a confusão natural que tudo isso causou no coração de Jó, aqui ocultado, ele tem os seus dilemas, ele chega e procura onde eu errei, aonde eu errei, o que eu fiz. Ele chega num questionamento e diz, será que Deus é o meu inimigo neste lugar? Ele expressa a sua frustração, os seus sentimentos, mas ele sempre arremata no lugar certo e entende que Deus não é culpado dos problemas dele. Diante dos seus dilemas, diante da sua frustração, diante de todos os seus problemas, Jó chegou à conclusão de que, independente de todas as coisas, mesmo que ele esteja enfiado no pó, ainda assim o Redentor dele vive, e no momento exato iria se manifestar para livrar ele de todo o mal. Essa é a consciência que nós precisamos ter diante do problema. Mesmo em meio ao caos pessoal, o nosso Redentor ainda vive. Mesmo em meio à dificuldade, seja com as águas subindo aqui, ou com as águas lá em Taió, até o telhado, independente do grau de problema, ainda assim o meu Redentor vive. Seja na não perda, ou na perda completa, ainda assim o meu Redentor vive. Seja até mesmo diante da morte, como o próprio Jó olha aqui e diz, mesmo que eu vire pó, seja diante do último adversário de todos os homens, que é a morte, ainda assim, quando nós estamos debruçados, entregues e banhados pelo sangue de Cristo, nós podemos olhar nos olhos da morte e dizer, onde está o teu aguilhão? Você não tem poder, porque o meu Redentor vive. Esse é o desafio que nós como cristãos precisamos superar, essa ideia imediata do problema. Nem mesmo a morte é capaz de nos ferir completamente, porque o nosso Redentor vive. Nem mesmo que eu precise enfrentar as maiores dificuldades, mesmo que eu precise enfrentar as doenças, os problemas naturais, mesmo que eu enfrente a morte, ainda assim, quando eu sou filho de Deus, eu tenho o privilégio de olhar para o alto e dizer, papai, o Senhor vive e reina sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre o mar, o Senhor reina sobre as águas, o Senhor reina sobre as dificuldades, o Senhor reina sobre a doença, até mesmo Satanás, nada mais é do que um meio de concretização da tua vontade, porque o Senhor é todo poderoso.
Gente, nós não servimos a um Deus meio poderoso, super poderoso. Nós servimos a um Deus todo poderoso. Deus não é um super-herói com as suas dificuldades, os seus dilemas pessoais. Quem tem dificuldade somos nós. Deus não tem dificuldade alguma. Deus é pleno. Diante do problema, nós não temos que direcionar a causa ou a situação unicamente a partir daquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que o nosso coração confirma de quem é o nosso Deus. Esse dilema corre o livro de Jó todo. Por quê? Aqui eu entro no segundo ponto. Jó, apesar de ser um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal, ainda não tinha um relacionamento profundo com Deus. E um dos textos que marca o meu coração completamente é Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz: considere motivo de alegria. Olha que desafiador. Considere motivo de alegria o fato de vocês passarem por muitos problemas. Coisa de louco, né? Você olhar para os problemas da vida, para as dificuldades da vida, para os muitos problemas e dizer: que bom que esse problema apareceu. Que bom que esse problema apareceu. Mas nós que estamos em Cristo não temos esse sentimento porque nós somos masoquistas. Pelo contrário, a gente sofre sim. E Tiago responde na continuação do texto, quando ele diz: porque a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança, sendo plena, faz com que vocês se tornem maduros. A diferença nossa, daqueles que estão no mundo distante de Cristo, é que o problema tem como objetivo único nos levar a um degrau a mais em direção à intimidade com Deus. Nos levar a um degrau a mais em direção à maturidade cristã. Nos levar a um degrau a mais em direção à intimidade plena com o Espírito Santo, à dependência plena com o Espírito Santo. Se a gente não tiver essas experiências, nós somos incapazes de aprender de forma prática o que é ser maduro diante de Deus. Jó, ele viveu isso na prática, quando perdeu tudo. Jó, diante do seu dilema, ele entendeu na prática o que é a vida. A vida não era ser um empresário, a vida não era ser um homem rico, a vida não era ser unicamente um homem de muitos filhos, de saúde plena. Não, a vida era ser servo do Senhor, independente do cenário. Seja como um empresário, seja como um homem em situação de mendicância. Seja como um pai de muitos filhos, ou como um homem sem nenhum filho. A vida cristã não se resume àquilo que nós temos, mas àquilo que Deus é. Nós não temos nada, querido. Os momentos de aflição é muito pedagógico para nós olharmos para a nossa vida e ver que nós não temos nada. Nós não temos controle sobre a nossa saúde. Nós não temos controle sobre o tempo, sobre os nossos filhos, nem mesmo por alguns dos nossos sentimentos. Até isso é difícil a gente controlar. Eu não posso olhar para o meu corpo e dizer automaticamente para uma doença: saia. Se não for da vontade de Deus, ela não vai sair. Ela pode sair, mas mediante a vontade de Deus. Eu não tenho poder de olhar para uma nuvem sem a vontade de Deus e dizer: se afaste. Se não for o poder de Deus, ela não vai se afastar. E aí que é o valor pedagógico da aflição. Aí que mora a lição mais preciosa, mais profunda da aprovação. É olhar e dizer: como é bom não ter poder nenhum. Enquanto muitas pessoas, diante desse desafio da nossa falta de poder, da nossa falta de controle dos problemas do mundo, entram em desespero, se afogam num niilismo, num vazio completo. Nós, como cristãos, olhamos para o desafio do mundo, para a nossa incapacidade diante de tudo que nos cerca, de controlar tudo que nos cerca, e agradecemos, pois nós não controlamos, mas Deus controla. E é muito melhor que Ele controle a nossa vida, porque nós controlamos a nossa vida, nós vamos caminhar cada vez mais rápido no inferno. Mas Deus, no controle da nossa vida, nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece.
Essa é a lição valiosa. Essa é a lição mais profunda e valiosa do problema. É entender quem é Deus. Essa é a conclusão de Jó, depois de perder tudo que ele tinha, depois de ter todo aquele desafio, aquele dilema interior, aquele debate com seus amigos, tentando achar um culpado, depois de debater com Deus, discutir com Deus, tentar argumentar com Deus a origem do seu problema, Jó olhou para o próprio Criador e disse: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora, depois de tudo isso, os meus olhos te contemplam. Eu te conheço de causa própria. Quantos crentes vivem das experiências dos outros? Quantos crentes contam a história dos outros? Porque a minha avó orou e um doente foi curado. Não, porque a minha mãe era do ciclo de oração, e minha mãe era de oração. Nossa, como minha mãe é de oração. Ela orava e a coisa acontecia. Não, porque o pastor contou no púlpito uma oração, um testemunho muito forte. Você foi chamado para conhecer Jesus com seus próprios olhos. O véu do templo foi rasgado. Não existe intermediário entre você e Jesus. Não existe nada, nem profundidade, nem grandeza, nem demônio, nem anjo, nem homem capaz de te privar da intimidade com o Senhor. Só você. Nós precisamos olhar para os problemas que nos cercam e dizer: uma oportunidade a mais eu me aproximar de Deus. Olha que privilégio, eu tenho uma oportunidade a mais de clamar ao Senhor. Olha, está doendo, é difícil, mas Deus sabe que é difícil. E como Ele sabe que é difícil, Ele é o único que tem poder para me auxiliar de forma plena. Ele é o único que tem poder pleno para mudar a nossa vida. Jesus não é um placebo. Sabe, isso é muito, por exemplo, a questão de dar uma gorjeta, uma esmola para quem está pedindo dinheiro na rua. Aquele dinheiro, você pode dar R$500 para aquela pessoa, que não vai mudar nada na vida daquela pessoa. Você pode dar R$1.000 na vida daquela pessoa. É igual uma pessoa que ganha, você vê isso muito, né? A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ficar pobres. Olha só. O problema não era dinheiro. Como que ele conseguiu voltar a ficar pobre? Não é? Gente, nós precisamos identificar o problema real da nossa vida. E os problemas da nossa vida não são os desafios imediatos. Isso aqui é só mais uma oportunidade. O problema da nossa vida é ter o foco naquilo que é eterno. O foco no céu. Jó reorientou o seu foco. Parou de viver uma vida de experiência alheia dos outros e começou a contar aquilo que Deus fez na sua própria vida. Começou a dizer: não, esse Deus aí que eu estou contando para você, ele não é que a minha avó me contou, não é que o meu pai me contou, que o meu tio me contou. Eu experimentei esse Deus e vi que ele é bom. Eu experimentei esse Deus e vi que Ele pode curar. Eu experimentei esse Santo Espírito e vi que Ele pode fazer as águas abaixar. Eu provei desse Santo Espírito e vi que mesmo em meio à doença, Ele continua sendo Deus e cuidando de mim. Eu provei e eu provarei da volta dEle na eternidade. Lá não vai ter mais doença, nem sofrimento, nem dor, nem nada. Eu provei de forma tão profunda desse Deus que nem mais tenho medo da morte. Porque a morte não é mais um inimigo. A morte se tornou só mais um estágio, onde nós finalizaremos a nossa caminhada e encontraremos o nosso Senhor, porque o nosso Redentor vive. Você não serve a um Deus que está preso na cruz. Você não serve a um Deus que está agora preso em casa porque a enchente entrou na sua rua e ele não pode descer porque o elevador está com a energia desligada. Esse não é o seu Deus é um Deus todo-poderoso que nunca perdeu o controle, nem mesmo sobre a enchente, nem mesmo sobre as águas, nem sobre o mundo todo, sobre todo o universo. Ele continua tendo tudo na palma da sua mão, tendo todo o poder, e todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Diante disso, eu finalizo te convidando a abraçar essa intimidade com o Senhor. Eu finalizo te convidando a sentar junto com o seu problema, olhar nos olhos dele e dizer: você é só mais um professor, você é só mais um degrau na escada que me levará para o céu. Você não é uma vala, você não é um lugar para me enterrar, você não é o meu caixão, pelo contrário, você é um caminho que me levará à salvação. Que nós, em meio ao caos, venhamos aprender que o nosso Redentor vive. Que o nosso último grito diante do problema não venha a ser a murmuração, não venha a ser a incredulidade, não venha a ser as inconstâncias e as desgraças que o mundo reproduz. Não, que o nosso último grito diante do problema seja: ok, tudo está difícil, mas o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Amém?